1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, quem achou? Muito bem. Irmãos, olha aqui para mim antes de você começar a ler. Você lembra que já falamos algumas vezes aqui sobre o rei Davi. Davi, ele era o caçula dos seus irmãos. Alguns estudiosos dizem, eu não cheguei ainda a essa conclusão, mas alguns dizem que há uma possibilidade de Davi não ter sido filho legítimo, filho realmente da esposa do seu pai, mas de uma concubina dele. Não há como eu ter certeza disso, há conjecturas, mas eu não sei. De uma coisa eu sei, ele não estava sendo tratado igual aos seus irmãos, porque no dia que o profeta Samuel foi para a casa de Jessé, todos os filhos de Jessé estavam em casa, menos Davi. Ele era o único que estava no campo trabalhando, os outros estavam em casa. Era um dia de trabalho. Eu lembro até do pastor Cláudio Duarte, que sempre toca nesse ponto, dizendo, né, se era dia de trabalho, o que 7 homens estão fazendo dentro de casa, né, e o outro lá, era 7, pastor Manuel? 7 filhos? Quem lembra aí? Eu nem lembro se eram 7, tá? Mas era um monte de homem lá, tudo em casa e Davi trabalhando. Veja que há uma diferença. E aí eu já começo a ver que a vida de Davi não era fácil. Desde a sua infância ele tinha que provar e provar e provar cada vez mais. Nunca nada foi dado a ele com facilidade, nunca nada foi dado a ele gratuitamente. E quando ele foi consagrado, diz a Bíblia Sagrada que ele foi consagrado a rei, na frente dos seus irmãos. Tempo depois, Davi escreveu um salmo que diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Eu não sei se ele estava se referindo aos inimigos, não sei se ele estava se lembrando desse momento que ele foi consagrado, que ele foi honrado na frente dos seus irmãos, que provavelmente, né, o desprezavam, provavelmente, no mínimo, não tratavam ele de igual para igual, porque tinha essa hierarquia nas famílias. Depois Davi, ele é chamado para tocar a harpa, porque o rei estava perturbado, o rei Saul, e disseram: olha, tem lá um filho de Jessé, o belemita, ele toca bem, é um homem sisudo de palavra, ou seja, a palavra dele é forte, é firme, mas ele é de uma presença gentil, o aspecto dele é agradável, ou seja, não é uma pessoa turrona, não é uma pessoa grosseira, mas a palavra dele é firme. Nós conseguimos observar que é um homem de palavra. E Davi foi levado à presença do rei e tocava a harpa, e diz a Bíblia que quando ele começava a louvar a Deus, a adorar a Deus, o espírito maligno que estava na vida do rei saía e ele se sentia melhor. Você lembra também quando Davi foi levar comida para os seus irmãos que eram participantes do exército de Israel, e ele viu que havia uma coisa estranha. Os exércitos estavam um de frente para o outro, mas não havia batalha, pelo contrário, estavam parados. Mas ele viu o gigante Golias, que vinha e afrontava os exércitos de Israel, e Golias dizia: me deem um homem para lutar comigo. Mas quando os soldados de Israel, inclusive o próprio rei, viam o tamanho de Golias, ninguém se prontificava, todo mundo ficava com medo. E isso foi por 40 dias seguidos. Davi não passou os 40 dias, mas no dia que Davi chegou lá, que viu isso, a ira, a indignação tomou conta da alma de Davi, e ele disse: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Incircunciso significa alguém que não tem aliança com Deus. Davi disse: errado, esse cara não tem aliança com Deus, como é que pode? Ele está afrontando. E ele perguntou aos soldados: o que vai ser feito ao homem que lutar contra o gigante?
disseram para Davi: ó Davi, o rei vai isentar a família toda de impostos, vai dar uma recompensa, e ainda vai se casar com a filha do rei. Davi, quando ouviu isso, falou: opa, é bênção? Você é genro do rei? Que maravilha, minha família nunca mais paga imposto? Oh glória, diz o rei lá que eu vou lutar. Note uma coisa, Davi pergunta o que vai ser feito ao homem que lutar contra ele. Davi era um garoto, mas ele não se enxergava como menino, ele não se enxergava como uma pessoa menor. Ele era franzino, diz a Bíblia, tinha um gentil aspecto, ou seja, ele não tinha fisionomia de guerreiro, né? Era bonitinho, né? Se fosse hoje, a menina ia chamar, era um gatinho por fora, leão por dentro, era um guerreiro. E o rei houve um alvoroço no exército, porque enfim, depois de 40 dias de vergonha, alguém se prontificou a lutar contra o filisteu. E eu imagino, sabe, as fileiras de soldados se abrindo para conduzir a Davi. Eu fico imaginando a expectativa que o rei criou, né? Imagino que ele pensava era um homem alto, um homem forte, musculoso, um guerreiro que vai lutar. Quando ele chega, o rei olha para ele. Irmãos, a Bíblia diz que o rei Saul disse: contra esse filisteu você não pode lutar, você não pode. Meu irmão, escute uma coisa, nós não devemos jamais permitir que terceiros definam até onde nós podemos chegar. Isso não pode ser assimilado por seu coração, sua mente, sua alma. Você não pode permitir isso, que alguém coloque limite até onde você pode ir. O rei disse, irmãos, isso é pesado, porque isso vinha da mais alta autoridade civil e militar da sua época. Ele disse: você não tem condições, não é possível, não é possível você lutar. E ele disse mais, por quê? Porque ele é homem de guerra desde a mocidade. Eu sempre friso isso, sempre, porque para mim é muito grave as palavras que Saul fala. Esse guerreiro, esse gigante é homem desde que é moço. Você acha que ele está dizendo o que de Davi? Ele é homem desde que é moço, você só é moço. Você é só um menino, rapaz. Em outras palavras, de forma mais escrachada, é como se ele dissesse: se enxerga, rapaz, se toca, se manca. Está vendo que você não tem condição? Qual é o tamanho do cara? Quase 3 metros de altura, o teu tamanho. Irmãos, os estudiosos dizem que só a ponta da lança, irmão Misael, só a ponta da lança pesava uns 5 quilos. Você tem ideia do que é isso? Inventa. Pega 5 quilos e levanta. A primeira vez você levanta facinho. Levanta 2, levanta 3, levanta 5, levanta 10, para tu ver só uma coisa. Na guerra você não pode escolher não, meu filho. Não, eu vou matar só esse guerreiro aqui, meu inimigo, os outros eu vou deixar passar. Não tem como. Na guerra ele tinha que movimentar a lança o tempo inteiro, para ataque e para defesa. Só a ponta da lança, meu irmão. A Bíblia diz que, sabe, a madeira era como se fosse um eixo de tecelão, um eixo de alguém que trabalhava tecendo tecidos. Era uma coisa grossa, quer dizer, era absurdo o tamanho e o peso das armas. Eu já ouvi alguns dizendo que provavelmente em torno de uns 300 e poucos quilos a armadura de Golias. Irmão, para pensar. Pelo biotipo do povo do Oriente Médio, um rapaz de 15 anos naquela época, franzino como a Bíblia diz que ele era, não pesava nem 50. Quer dizer,
Bastava Golias tirar a roupa e botar em cima de Davi, acabou-se Davi. Não se levantava mais. 300 quilos. Você imagina um cara desse com 300 quilos de roupa. Quanto que ele pesava? Se só a roupa pesava 300. Pesa a tua roupa para tu ver só. Pesa a tua roupa. Tira e bota na balança e pesa a tua roupa. Aí você vai ter uma ideia. Meu irmão, se a roupa pesava isso, imagine o Golias inteiro. Olha para essas paredes, irmãos. Olha para essas paredes. O cara é quase dessa altura, irmão. Davi, menino. O rei diz: rapaz, você não tem condições. Saul era o mais alto. Diz a Bíblia Sagrada que os homens de Israel, os mais altos, batiam no ombro dele. Do ombro para cima ele passava de todo mundo. Nem ele quis enfrentar. Nem ele quis defender a honra de Israel. Mas Davi foi. Eu já preguei sobre isso aqui algumas vezes. O gigante afronta. Davi parte para cima. Os que não são de fé diz: olha o tamanho desse homem, não dá para lutar. Davi diz: olha o tamanho dessa testa, não dá para errar. Não é? Olha o tamanho do alvo aí, melhorou para mim, eu acerto aí, facinho. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz, pastor Manuel, que os guerreiros de Davi, aqueles que ele treinou, sabe os que ele treinou? Lá na caverna de Adulão, os caras acertavam a mosca na cabeça de um cavalo. Treinaram com Davi, Davi era hábil naquilo ali, sabe? E quando o gigante Golias caiu, diz a Bíblia Sagrada que o exército inimigo fugiu. Ninguém quis lutar mais. E eu digo sempre, você vai me ouvir falando isso muitas vezes, eu fico pensando no exército inimigo, quando viram o seu gigante caindo, deve ter pensado: meu filho, vamos embora. Porque se os pequenininhos fazem isso, imagina os grandes, vamos embora. Tá? Fugiram, mas o exército de Israel fugiu. Não, aí tomaram coragem, porque Davi deu uma bronca em todo mundo. Se você ler o texto, você vai ver que Davi diz claramente, para que todo esse exército saiba que há Deus em Israel. Sabe, ele estava colocando a honra, mas ele estava colocando também a fé. Ele acreditava que Deus iria fazer um milagre. E então ele é recebido no palácio, casou-se com a filha do rei, mas logo, irmãos, Saul coloca ele para liderar no exército. Ora, se o cara vence Golias, bota ele num destaque aí, e ele vai crescendo dentro do exército, ele vai vencendo, e cada vez aprendendo mais, e cada vez ficando melhor na arte da guerra, ao ponto de Davi ser mandado, e para onde ele é mandado, ele volta vitorioso. Ô pastor Manuel, você lembra desse texto? Irmãos, eu vou falar uma coisa estranha, mas eu espero que vocês me entendam. Eu não quero constranger ninguém, mas entendam. Você sabe o que é operação de fimose? Quem sabe? Na operação de fimose, o médico arranca o que chama carne do prepúcio. O povo judeu faz isso ainda hoje. Todo menino, por volta de 8 dias de nascido, faz isso. Não porque tenha problemas para urinar, mas é um voto deles com Deus desde Abraão. Entende o que eu estou dizendo? Eles fazem isso, arrancam a carne do prepúcio. Saul, ele começou a colocar tarefas difíceis para Davi, e uma delas, ele falou assim, talvez eu me engane na quantidade, salvo engano, depois você confere na Bíblia, salvo engano meu, ele pediu 100 prepúcios dos inimigos, porque era uma forma de eles afrontarem os inimigos, arrancando a carne do prepúcio. E faz isso com os caras vivos, tá? Ele mandava Davi trazer 100, Davi ia e trazia 200. Olha lá na Bíblia, porque o cara era cabra macho, indo e voltando, e o povo começou a perceber isso. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que Saul ia para a guerra com Davi, e quando voltava, as mulheres de Israel, que sempre recebiam os soldados com festa, aliás, era muito comum na cultura daquela época, os soldados chegavam, os exércitos chegavam da batalha e eram recebidos por festas, e as mulheres começavam a gritar e cantar: Saul matou seus milhares,
mas Davi, seus 10 milhares. Não é que Davi matou 10.000 homens, não, irmãos. Ele estava dizendo que Davi foi 10 vezes mais. E o rei começou a ouvir aquilo. E aquilo começou a entrar no coração dele. E ele começou a olhar para Davi de forma estranha. E aqui é onde eu quero chamar a sua atenção. Nem sempre as pessoas serão com você como elas prometeram ser com você. Tem gente que você vai se dar, se doar. Você vai fazer de tudo pela pessoa. Vai estender a mão. Vai, sabe, dar o ombro, amigo. Se brincar, você aluga seu ombro, um ombro permanente. Olha para a irmã aí. Tem gente que é um ombro permanente. Toda hora que você precisa, está a pessoa lá junto de você. Chora, chora, estou aqui com você. Tá? Às vezes a pessoa nem quer mudar, mas você estende a mão do mesmo jeito. Você tenta fazer o possível para que a pessoa seja feliz. Só fique esperto com uma coisa, meu irmão. E nem todo mundo presta atenção nisso na vida. As pessoas mudam. Mudam. Umas mudam para melhor. Quanto mais o tempo passa, melhor a pessoa fica. As experiências lhe fazem bem. A pessoa aprende, ela começa a adquirir sabedoria, ela começa a aprender, sabe, com seus próprios erros, com os erros dos outros ela aprende. E ela vai se refinando, ela vai melhorando, melhorando e melhorando, crescendo em graça e conhecimento, como diz a Bíblia Sagrada. Mas tem outros não, irmãos, que quanto mais o tempo passa, mais ruim a pessoa fica. Minha avózinha dizia assim, mano, ruim de correr água. Eu nunca entendi, mas achava engraçado. Ruim de correr água. Minha avó dizia. Sabe, eu nunca bebi, não gosto de bebida, sou contrário à bebida, mas apenas para utilizar o ditado popular, o adágio popular, que diz, né? A pessoa fica bom como vinho, quanto mais o tempo passa, melhor fica. Mas tem outros que envelhecem como vinagre, irmão. Quanto mais o tempo passa, olha, irmão aí, mais azedo fica. Ninguém aguenta. Chega uma hora, meu irmão, que para conviver com a pessoa, só pedindo graça, só pedindo a Deus misericórdia, porque a pessoa, ela encrenca com qualquer coisa. Sabe aquelas pessoas que ficam cri-cri, que só misericórdia de Jeová para a pessoa suportar. E tem piores, viu, queridos? Tem aqueles que vão criando inveja. E eu descobri uma coisa terrível. Uma das piores, se podemos dizer assim, se é possível dizer assim, uma das piores invejas que tem é a inveja de dentro, dos que estão perto. Porque as que estão fora, nós estamos preparados para ela. Temos dificuldade com a inveja dos que estão perto. Daqueles que não suportam o nosso crescimento, que não suportam a nossa melhoria. Dá para ver que a pessoa se incomoda com a nossa vida sendo transformada e abençoada. Você vai ver que tem pessoas que vão se irritar com você com facilidade. Basta sorrir, faça o teste. Basta sorrir que já vai chegar um perto de você. O que foi? Tá rindo de quê? Você me conhece, né? Eu digo logo, agora pof. Eu vou rir na hora que der vontade. E precisa estar mostrando os dentes? Olha, não aprendi a rir de boca fechada, não. E nem preciso fazer isso. Amém? Amém? Davi se doou para o rei. Tudo que ele fazia era em benefício do seu povo e do seu rei. A Bíblia prova isso, que Davi não tinha inveja do seu rei. Ele foi ungido como rei, mas ele não queria tomar o trono. Ele honrava, ele respeitava Saul, mas Saul não fez isso com ele. E eu queria perguntar, até quando você vai permitir uma coisa dessa? Até quando você vai permitir que o seu suor seja usurpado? Que as pessoas suguem de você sem dó? Porque você faz na boa intenção, você faz
na intenção de ajudar, na intenção de melhorar, na intenção de trazer paz, de trazer crescimento. Eu mesmo já fiz muito isso, de sacrificar muita coisa que eu poderia fazer para mim e proporcionar para outros que depois me traíram, que depois me causaram problemas. Eu sei do que eu estou falando. Como é ruim você passar por isso. Você se encontra desprovido de guarda. Não tem guarda, não tem proteção para isso. Te pega de surpresa quando você vê pessoas que deveriam honrar seu sacrifício, honrar seu suor, seu tempo. Trabalham, fazem o possível para ajudar os outros, mas esses outros não reconhecem. E o pior, não estão nem aí se você sai prejudicado, se você sai prejudicada, se você vai ter ou não prejuízos. Você não deveria ter prejuízos por pessoas que nem merecem. Nem merecem. E por favor, um parêntese aqui, eu não estou dizendo que você não faça. Não estou dizendo que você não ajude, porque é mandamento bíblico. A Bíblia Sagrada diz. Ela é quem diz. Se você sabe fazer o bem e você não faz, comete pecado. Mas o que a Bíblia não diz, pastor? Que você tem que se prejudicar por causa de outros. O que você construiu na vida? Alguém me perguntou essa semana, eu já disse aqui, pastor, quem me prejudica são meus pais. O que eu faço? Eu falei, eu não tenho informação suficiente, eu posso errar. É pouca informação para você dar uma orientação. Mas de um modo geral, a Bíblia manda você honrar pai e mãe, mas não manda você morar com eles. Então dá para honrar de longe. Você ajuda quando precisa. Entende o que eu estou dizendo? Quantas pessoas você quer ajudar de perto e você só se prejudica? E você só sofre, você só, tem sentimentos, sensações ruins à toa, porque você não precisava passar por isso. Não precisava. Não é o que Deus quer. Deus não quer uma vida de sofrimento para ninguém. Ninguém. Está dizendo, pastor, que eu tenho que abandonar meus pais se eles forem chatos? Abandonar? Não. Eu não disse abandono. Eu disse que você não precisa morar junto. Ajuda de longe. Falar em pais, deixa eu abrir outro parêntese aqui. Se você tem pai ou mãe difícil, de difícil convivência, sabe aquelas pessoas de trato duro, ruim, não tente mudá-los. Você vai dar murro em ponta de faca, não tente mudá-los. Primeiro, porque ninguém muda ninguém. Aconselhe. Se o seu conselho for bem recebido, aconselhe. Mas bater de frente só vai causar mais dor e mais problema. Você entende isso? Eu tenho convivências com pessoas difíceis. Mas por que eu consigo? Porque eu não fico perto da pessoa tentando mudar. Se a pessoa me pergunta, eu respondo. Se me pede ajuda, eu tento ajudar. Fora disso, eu fico na minha. E tem funcionado. Por quê? Porque eu não perco o respeito dessas pessoas. Porque elas reconhecem que eu não estou ali para tentar bater de frente com elas. Que elas podem contar comigo, que eu não vou tentar mudá-las à força. Não adianta. Você está entendendo? Sim, sim.